Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos o primeiro coro, Filho do Rei. Vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir ao irmão Ari para nos dirigir a oração, por favor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome esta manhã. Oramos, Senhor, para que tu desde já prepares nossos corações. Dá-nos comunhão contigo, Senhor, que os nossos pecados sejam perdoados, Senhor. E que esta manhã nos possamos alegrar-nos da tua presença e o teu nome seja glorificado no nosso meio. Prepare-nos para a tua palavra, Senhor, para os louvores que vamos cantar também, Senhor. Que eles cheguem à tua presença com um cheiro suave e que esta manhã o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Podem sentar-se. É muito bom ver cada um de vós aqui esta manhã. Agora vamos cantar o próximo hino.
agora vamos dizer o nosso versículo do mês, João 15, versículo 8. Não se esqueçam de próximo domingo vamos fazer uma pequena prova do versículo. Então agora vamos dizê-lo em conjunto. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mais uma vez. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Muito bem. Agora vamos cantar o próximo hino. O grande amigo, 73. Agora vamos ouvir o versículo das crianças.
Provérbios 20:11. Até a criança será conhecer pelas suas ações. Isso mesmo. Isso é língua gestual, para ações, assim. Muito bem. Obrigado, crianças. Agora vamos dar uma olhada aos nossos anúncios. Primeiro anúncio. Bom, hoje era o nosso dia, o clube do amigo. Acho que não há visitante aqui hoje de manhã. Então, para o ano, ok? É para dizer amigos. Não sei se isso é um sinal que não tem amigos, não sei, mas pronto. Mas próximo ano é para dizer um amigo para este culto. Depois temos, próxima quinta-feira, dia 25, o nosso culto de louvor e oração às 19 horas. Depois temos próximo sábado, homem, dia 27, o café com oração para os homens, às 9 horas aqui na igreja. Espero que possam vir. Depois temos próximo domingo, às 15 horas, a Assembleia Geral de Igreja. E é muito importante que todos os membros estejam presentes para esta Assembleia. Será uma Assembleia para este ano. Depois temos o Costurado de Sorrisos. E obrigado a todos que já participaram. E ainda continuamos a recolher brinquedos fofinhos, roupas para as crianças hospitalizadas. Também já começamos a recolher comida para os cabazes de Natal. Vai encontrar um cesto lá no corredor onde vão colocar a comida, e como nós costumamos fazer, é para dizer comida já com uma data prolongada, não é para dizer o frango agora, ok? Depois também temos, deixa-me ver, o ensaio coral, hoje à tarde às 15 horas. Esqueci de dar uma coisa. Parece que esta altura do ano tem uma lista de compras aqui dos anúncios. Eu acho que é já tudo em termos de anúncios. Sim. Então vou pedir ao irmão Alberto para vir, para levarmos ao fim, se faz favor. Senhor, que nos trouxeste aqui à tua casa. É sempre um privilégio, um prazer enorme estar em comunhão contigo e aqui com todos os irmãos desta localidade, desta igreja, que tu faças com que mais almas venham aqui ao teu encontro, Senhor, para que realmente esta igreja aqui, neste local, seja fortificada por tudo aquilo que tens feito por cada um de nós e que tens muito para fazer ainda, Senhor, sobre a tua casa, sobre o teu povo. Te glorificamos, Senhor, tudo aquilo que tens feito e continuas a fazer. E eu te peço, em nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, por sua honra e glória. Amém. Vamos ficar de pé enquanto cantamos 155 Brandon.
sentar-se, obrigado. E as crianças podem ficar à espera da professora lá à porta, faz favor. Muito bem. Isaías 41. Isaías 41. Mais uma vez, eu queria agradecer-vos por terem vindo hoje da manhã. É sempre bom ver as vossas caras tão lindas. Amém. Muito bem, Isaías 41, quem pode, vamos ficar de pé enquanto nós fizemos a leitura de hoje. Vamos ler os primeiros 10 versículos. Isaías 41, versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças, cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu as nações à sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como uma pregana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem não operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os fins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. E o artífice animou-os ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos a firma, para que não venha a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a testa da minha justiça. Amém. Podem sentar-se. Obrigado. Isaías 41 é uma passagem de escritura que nos lembra como Deus escolheu a nação de Israel, a descendência de Abraão, para o apresentar ao mundo. Na verdade, o plano de Deus desde o início dos tempos era manifestar-se a toda a humanidade e escolher fazer isso com a nação de Israel. Neste sentido, os israelitas eram os servos de Deus. Infelizmente, eles falharam na sua tarefa e, consequentemente, trouxe o julgamento de Deus. No entanto, o profeta Isaías, neste capítulo, refere-se ao auxílio e à intervenção de Deus em nome de seu povo, quando Ciro, o rei da Pérsia, ordenou o regresso de um remanescente dos israelitas a Jerusalém,
que ocorreu após os 70 anos de cativeiro em Babilônia. De facto, o rei Ciro é referido aqui neste capítulo como o justo do Oriente. Agora, esta palavra justo está no sentido de fazer o que é certo, senão significa necessariamente que ele era crente, mas ele fez algo correto, não é? Portanto, o Ciro é referido aqui como o justo do Oriente, que Deus usou para mandar de novo o seu povo a Jerusalém. De qualquer forma, o destaque deste capítulo é um lembrete para os israelitas que Deus os tinha escolhido e que eles eram os seus servos como uma nação. Também esta mensagem de Isaías serviu como um lembrete para os israelitas do que Deus tinha feito para eles e como Ele estaria lá para os fortalecer. Versículos 9 e 10. Então, isto é o contexto deste capítulo. Dito isto, eu gostava de chamar a vossa atenção novamente para o versículo 8, onde nós encontramos uma descrição interessante e intrigante que Deus fez, ou Deus deu a Abraão. Depois de se referir aos israelitas como os seus servos e como descendentes de Abraão, Deus acrescentou o seguinte, versículo 8: meu amigo. Obviamente, ele referiu-se a Abraão como amigo, meu amigo. Isto é um dos dois lugares que Deus se referiu a Abraão como seu amigo. O outro encontra-se em Tiago 2:23, onde nós lemos: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, 2 vezes Abraão é chamado o amigo de Deus. Não sei quanto a vós, mas eu achei isso intrigante. O amigo de Deus. O próprio Deus chamou Abraão o seu amigo. Aqui está um homem, um servo de Deus, que não escreveu nem num livro na Bíblia, não deu nenhuma profecia, nem compôs um cântico, e mesmo assim ele é conhecido como o pai de muitas nações e, mais importante, o amigo de Deus. Isso não é dito de qualquer outro homem da Bíblia. Pensem nisso. Só Abraão. Quando pensa nos outros heróis da fé, como Moisés, Jó, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Daniel, Neemias, Isaías, Jeremias, Paulo, entre os outros, apenas Abraão é conhecido como o amigo de Deus. O interessante é que isto não foi uma avaliação de Abraão, do seu relacionamento com Deus, mas algo que Deus afirmou sobre Abraão. Por que razão Deus lhe deu este título? Mais importante, que é preciso para nós ganharmos tal título na nossa vida cristã? O que leva para ser conhecido como amigo de Deus? É isso que nós queremos considerar hoje de manhã, mas antes de mais vamos ter uma palavra de oração. Oremos.
Querido amado Pai, nós agradecemos por este privilégio de estar aqui na Tua casa. Pai, obrigado por aquelas que vieram hoje da manhã. Por favor, abençoa-os por terem vindo. Pai, este é o lugar onde nós queremos estar cada domingo, aqui na Tua casa, reunidos para Te adorar em espírito e em verdade. Que nós demos prioridade à Tua casa. E é aqui onde nós crescemos espiritualmente. E é aqui onde nós provocamos uns aos outros as boas obras. E é aqui onde nós encorajamos uns aos outros nesta vida cristã. É aqui onde nós ouvimos a pregação da Tua Santa Palavra. É aqui onde onde as nossas vidas são transformadas através da Tua Palavra. Pai, nós chegamos à parte do culto, a pregação da Tua Palavra. Por isso eu peço a Tua ajuda, eu peço a Tua orientação. Uns lábios fracos para que eu possa dizer aquilo que Tu queiras que eu diga. Se houver alguma coisa que eu não deveria dizer, Pai, por favor, tira da minha mente. Enche-me com o Teu Espírito. Que o Espírito Santo faça a sua obra nos nossos corações. Que haja avivamento no nosso meio. Acima de tudo, nós oramos que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizemos aqui esta manhã. Pedimos tudo isto em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Observando este relacionamento único entre Deus e Abraão, a história começa na cidade populosa e próspera de Ur dos Caldeus, onde Abraão nasceu e cresceu como menino. O seu pai era Terá, descendente de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Podem ler sobre isto em Gênesis 11, versículos 10 a 27. Não muito é dito sobre os pais de Abraão, senão a decisão de seu pai de viajar de Ur dos Caldeus no sentido de Canaã. Gênesis 11, versículo 31. No entanto, eles pararam no caminho em Harã, onde o pai de Abraão eventualmente morreu aos 275 anos de idade. Gênesis 11, 32. Foi daí Deus chamou Abraão para sair da sua terra para um lugar onde ele lhe mostrava. Gênesis 12, versículo 1. Além disso, Deus tinha-lhe dito que ele, Abraão, seria o fundador de uma grande nação, nomeadamente a nação de Israel, pela qual todas as outras nações seriam abençoadas. Gênesis 12, versículos 2 a 3. E não só. Foi pela descendência de Abraão que Jesus nasceu, para fornecer a salvação para toda a humanidade com a sua morte na cruz. Por isso, é através de Jesus Cristo que o homem pode ter um relacionamento pessoal com o Deus verdadeiro e vivo. Enfim, no seu plano divino, Deus dirigiu Abraão da cidade Ur dos Caldeus para Canaã, onde a nação de Israel seria estabelecida. Então Abraão começou a viagem aos 75 anos de idade, seguindo a vontade de Deus. Gênesis 12, 4. De qualquer forma, eu creio que a partir daí começamos a ver algumas características de Abraão
que lhe considerou como o amigo de Deus. O que fez este relacionamento tão único entre Deus e Abraão? Quanto mais eu penso em Abraão e a razão ele foi chamado o amigo de Deus, eu creio que o fator-chave foi a sua fé. Por isso, Abraão é mencionado entre os outros heróis da fé. Em Hebreus 11:8, a Bíblia diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Na verdade, a sua fé é reconhecida ao longo da sua vida. Enfim, eu creio que a fé de Abraão foi fundamental neste relacionamento único que ele tinha com Deus. Foi a sua confiança, dependência total de Deus, que parece destacar neste relacionamento. É isso que nós queremos observar rapidamente esta manhã. Depois de observar a vida de Abraão, eu cheguei à conclusão que verdadeira fé conduz à obediência a Deus. Estão comigo? Verdadeira fé, aquela confiança em Deus, aquela dependência total de Deus, conduz o crente à obediência a Deus. Logo, desde o princípio, Abraão mostrou confiança em Deus. Quando ele deixou a sua terra, um lugar onde ele se sentiu confortável, estão comigo? Onde ele conheceu muita gente, é capaz que deixasse muita família, mas saiu da sua terra para um lugar desconhecido, mas obedeceu e cedeu-se à vontade de Deus. Gênesis 12. Repare como no início Deus não mencionou a cidade. Porque a Bíblia diz em Gênesis 12: para a terra que eu te mostrarei. Mas enquanto Abraão andava no sentido daquela terra, Deus eventualmente deixou claro que ele queria que Abraão estivesse em Canaã. Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Por outras palavras, Abraão andou por fé e não por vista, obedecendo à ordem de Deus. Alguém disse desta forma: Abraão entregou o visível para o invisível. Entregou o que era uma certeza para uma incerteza. A única coisa que Abraão tinha naquele momento, atenção, foi a palavra de Deus. Deus disse: sai, e mais nada. E diz: sai e vou mostrar-te a cidade. Naquele momento, a única coisa que ele tinha foi a palavra de Deus. E permite-me dizer aqui que isso é suficiente. Amém? Isso é suficiente. Eu não preciso de ver o quadro inteiro. A única coisa que eu preciso é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é de confiança. É verdade ou não? Estão
está a dormir, mas a palavra de Deus é de confiança, não é? De qualquer forma, a obediência de Abraão foi lembrada quando o Senhor falou com Isaac em Gênesis 26. Vamos ler Gênesis 26. Gênesis 26. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis 26, versículos 1 a 5. Estamos a falar sobre a fé de Abraão, que o conduz à obediência de Deus. Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não deixes ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, neste momento, nesta altura, quando o Senhor apareceu ao Isaac, lembrou-lhe da obediência do pai a Abraão. O pai obedeceu à voz de Deus, guardou os seus mandamentos, guardou os seus preceitos, guardou os seus estatutos, guardou as suas leis. E não há nenhum sinal nas Escrituras que Abraão estava hesitante na sua obediência à ordem de Deus, quando ele disse para ele sair, demonstrando a sua lealdade ao Senhor. E eu creio que essa obediência foi o resultado de sua fé em Deus. Pois Abraão aprendeu que, por mais difícil que seja a tarefa, ele podia depender de Deus para o ajudar a realizar o que foi-lhe mandado fazer. Enfim, creio que todos nós concordaríamos que a obediência de Abraão foi o resultado da sua fé em Deus, da sua confiança ou dependência das promessas e da orientação de Deus. Concordo com isso? O que nós podemos aprender disto é que nós devemos andar em obediência a Deus e à sua palavra, porque nós confiamos nele. Fé conduz à obediência de Deus. Um fator-chave de ter um relacionamento único com Deus. E essa obediência mostra a nossa lealdade a Ele. Fé anda em compromisso total a Deus, procurando cumprir a sua palavra, vivendo uma vida de obediência a Deus. Por vezes, podemos não ver no início o quadro inteiro
o panorama todo, mas nós avançamos em obediência à ordem e à vontade de Deus e fizemos isso por fé, confiança e dependência dele. Amém? Este é o pensamento que me veio à mente. E eu estive a pensar, aliás, ontem à noite. Escutem bem com este pensamento que eu tive. A sua obediência a Deus só vai tão longe quanto confia nele. Eu vou repetir. A sua obediência a Deus só vai tão longe quanto confia nele. Por outras palavras, se não confia nele, não vai obedecê-lo. Faz sentido? Portanto, fé conduz à obediência a Deus. E eu creio que a fé de Abraão foi o fator-chave deste relacionamento único com Deus. E a sua fé conduziu à obediência a Deus. E obedeceu a Deus porque ele confiava em Deus. Não faz sentido? De seguida, fé conduz ao amor sincero por Deus. Irmã, podia fechar a porta, faz favor? As crianças estão a ensaiar para o culto de Natal. Fé conduz ao amor supremo e amor sincero por Deus. Olha, venham comigo ao Gênesis 22. Gênesis 22. Estamos a observar a vida de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Em Gênesis 22, creio que todos nós conhecemos esta história, não é? Fomos ensinados na escola dominical como crianças, talvez, esta história. E sabem que Gênesis 22 trata-se de Abraão a seguir a ordem de Deus que lhe pediu ou que lhe mandou sacrificar o seu único filho. Agora coloque-se no lugar de Abraão. Pediu um filho. Chegou aquele filho. E agora Deus disse para sacrificar aquele filho. O filho prometido. E este evento em particular na vida de Abraão é bem conhecido. Mas um que, na verdade, desafia os nossos corações a respeito do nosso amor por Deus. Nós sabemos que Deus tinha prometido a Abraão que uma nação seria estabelecida através da sua linhagem. E essa promessa veio quando Abraão tinha 75 anos, em Gênesis 12. Em Gênesis 15, versículo 4, Deus promete a Abraão um filho que seria o seu herdeiro. Quando Abraão tinha 99 anos, 24 anos depois, apareceu-lhe o Senhor afirmando que Sara, a esposa, aos 90 anos, daria à luz ao seu filho, cujo nome seria Isaac. Gênesis 17. E depois nós lemos em Gênesis 21 sobre o nascimento de Isaac, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Portanto, passaram 25 anos desde o anúncio da aliança de Deus com Abraão em Gênesis 12. E a afirmação dessa aliança em Gênesis 15 com a promessa do filho.
Agora vem a verdadeira fé do Abraão, quando Deus disse-lhe para oferecer o seu único filho. E nessa altura, Isaac teria sido um jovem. E há uma discussão a respeito de sua idade. Alguns pensam que ele nem chegou aos 10 anos. Alguns pensam que ele era mais um jovem. Alguns disseram que tinha mais de 20 anos. O meu objetivo não é para entrar nessa discussão. O facto que eu queria mostrar aqui é que o Isaac era novo. E eu imagino que Abraão teria desfrutado o seu tempo com o seu filho, não é? Criando nas coisas de Deus, além de fazer aquelas coisas que um pai e um filho fazem juntos, não é? Como jogar beisebol. Naquela altura não, mas pronto, está a perceber, não é? Não tenho dúvidas que Abraão amava seu filho carinhosamente. E com certeza tinham tempos especiais em que junto. Na verdade, as escritoras nos afirmam que Abraão amou Isaac, aqui em Gênesis 22, 3. E agora Deus ordenou para oferecer o seu filho, aquele que Deus lhe tinha prometido há 25 anos. E aquele com que ele passou estes últimos anos num relacionamento próximo. Aquele relacionamento que existe entre o pai e o filho. Que prova de fé, não é? De qualquer modo, o que eu vejo aqui nos primeiros versículos é uma fé que é firme, forte e fortalecida em Deus, que ao mesmo tempo demonstrou o seu amor por aquele em que confiava. A questão é que foi um ato de confiança da parte de Abraão para fazer aquilo que Deus lhe pediu ou ordenou. No entanto, creio que Abraão manifestou o seu amor por Deus em oferecer o seu filho. Eu sei que é difícil entender, mas o seu amor por Deus ultrapassou o seu amor pelo seu filho. Ele queria que Deus ficasse em primeiro lugar e que Deus possuísse o seu primeiro amor. Estão comigo? Prezados irmãos, tal como Abraão, ele fez aquela viagem para um monte. Subiu aquele monte, seguindo a vontade de Deus. Porque ele amava Deus. E subiu aquele monte com o amor no seu coração por Deus, mas ao mesmo tempo confiava em Deus e sabia, antes de subir ao monte, que Deus iria fornecer um carneiro ou cordeiro, não é? Isto é fé. Isto é confiança. Mas ele fez a viagem. Eu não tenho aqui, mas eu tinha apontado antes a distância
a distância entre o lugar onde ele estava até aquele monte, não é? Aquele monte. E não foi uma viagem curta. Mas eu penso, durante aquela viagem toda, o que passou pela cabeça do Abraão? Mas nós não vemos aqui nenhum sinal que ele estava hesitante em obedecer a voz de Deus. Portanto, a viagem pode ser difícil, irmãos, para nós. Mas a viagem deve ser feita em obediência e fé e com amor por Deus. Conhecem o resto da história, como Deus arranjou um carneiro para substituir Isaac. O que eu tiro disto é que quando nós andamos por fé, em obediência e com amor por Deus, as bênçãos virão. Amém? As bênçãos virão. Enfim, fé e amor supremo e sincero por Deus andam de mãos dadas. São interligados. Abraão sabia antes de subir aquele monte que Deus iria fornecer um cordeiro. Isso é um homem que confia em Deus e que o ama do seu coração. Esta prova da fé, na verdade, fortaleceu o seu compromisso a Deus. Um sinal do seu amor por Deus. Portanto, esta prova o objetivo desta prova não foi para tropeçar Abraão, mas é para ele crescer, amadurecer. Tanto fé conduz à obediência a Deus, fé também conduz a um amor sincero por Deus. Por último, em Gênesis 22, 12, fé também conduz ao temor genuíno de Deus. Gênesis 22, 12. Então diz: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Rapidamente, a mesma mensagem aqui em Gênesis 22, o versículo 12 diz-nos que o resultado final desta prova da vida de Abraão demonstrou que ele possuiu um temor genuíno de Deus, que é, na verdade, um sinal de fé em Deus. Porque se não confiar em Deus, não vai ter esse temor de Deus. Faz sentido? O que é o temor de Deus? Basicamente tem a ver com o máximo respeito por Ele e de não envergonhar o seu santo nome pela nossa maneira de viver. Em essência, o temor de Deus guarda-nos de uma convivência injusta. Neste contexto, Abraão não queria desobedecer a Deus, mas procurava agradar-lhe em tudo que fazia. Ele era perfeito? Não. Dá para ler a história toda de sua vida e por vezes falhou. Sim. Então, para ser um amigo de Deus não significa que é preciso ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Não sei se alguém aqui é perfeito, mas eu não sou perfeito. O Abraão não era perfeito, mas já aprendeu a lição vital de confiar em Deus.
Mesmo assim, Abraão demonstrou fé, obediência, amor e respeito por Deus. Características que eu acho lhe deu este título, amigo de Deus. Mas o fundamento era fé, confiança, dependência total de Deus. Em conclusão, estas são algumas razões porque eu creio que Abraão foi considerado como amigo de Deus. Tinha muito a ver com a sua fé em Deus, que o levou à obediência, amor e respeito por Deus. Abraão, apesar de não ser perfeito, demonstrou aquela fé, confiança e dependência. Fatores-chave da vida que ele viveu. Não se admira porque ele foi chamado amigo de Deus. Prezados irmãos, o que nos impede de viver uma vida como Abraão viveu? Como está a sua fé hoje de manhã? Nós já entregamos as nossas vidas a Deus por meio da fé, naquele momento quando fomos salvos. É verdade ou não? Nós confiamos em Deus com as nossas vidas, não é? Agora, a vida cristã é uma vida de fé. É verdade ou não? Uma vida de fé. Consequentemente, fé conduz-nos a uma vida de obediência, de um amor sincero por Deus e também um temor genuíno por Deus. De fato, Jesus disse em João 15:14: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Obediência. Certo? Então, fé diz sim às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus, porque ela confia em Deus e deseja agradar a Deus e fará isso porque ama a Deus. Está a ver como as três características andam de mãos dadas, não é? Fé, obediência, amor, temor de Deus. Mas o fundamento é fé. Pois a Bíblia diz em Hebreus 11:6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Prezados irmãos, vivamos uma vida de fé em Deus, que consequentemente será um fator-chave da nossa maneira de ver perante Ele. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como está a sua fé hoje de manhã? Vamos orar. Querido amado Pai, nós agradecemos-te mais uma vez por este dia que nos deste e por este privilégio, por estar na tua casa. Obrigado, Pai, por cada mensagem. Pai, eu peço que o Espírito Santo agora fale aos nossos corações. Talvez, Pai, nós precisamos que a nossa fé cresça, que seja aumentada. Pai, como nós acabamos de ver, queremos que a fé nos conduz à obediência a Ti e às Tuas ordens. É a fé que nos conduz a um amor mais sincero por Ti. Pois é a fé que
que nos conduz a um temor genuíno de Ti, Pai. Pai, por favor, aumenta a nossa fé em Ti. Pai, perdoa-nos onde nós não nos confiamos em Ti. E que nós andemos por fé e não por vista. Pai, nós cremos que Tu és poderoso e podes fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós confiamos em Ti. Nós pedimos tudo isto em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Então, agora, antes de partirmos, vamos cantar o último hino. Tal qual estou, eis-me, Senhor, por teu sangue redimiu, Queremos cantar mais uma vez só? Não. Muito bem. Olha, irmãos, obrigado por terem vindo. Que Deus vos abençoe. Se precisarem de falar comigo, estou ao vosso dispor. Espero que a mensagem fosse uma ajuda, um encorajamento às nossas vidas. Agora vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez, obrigado por este dia e por este lugar onde nós podemos nos reunir para Te adorar em espírito e verdade. E também oramos e esperamos que a mensagem fosse uma ajuda, um encorajamento aos nossos corações e que a nossa fé seja forte e firme em Ti, Pai. Agora pedimos a Tua proteção no regresso para as nossas casas. Usa-nos durante esta semana para a Tua obra e glória. Nós pedimos tudo isto em nome do Teu Filho com gratidão. Amém.